E o Cruzeiro embalado na Libertadores, depois da goleada de 7-0 sobre a Universidade de Chile, tem um desfalque importante para esse jogo. Caroline Patati vai trazer as informações. A casa do Fluminense, nas Laranjeiras, teve as portas abertas para o Cruzeiro, mas a imprensa só pôde entrar no fim da atividade. O treino tático já tinha acabado e foi possível registrar apenas o recreativo entre os jogadores, o famoso rachão. Em campo, Thiago Neves, recuperado de dores na coxa direita. Já Edilson foi mais cedo para o vestiário e segue como dúvida devido a um problema no tornozelo esquerdo. Mas uma coisa é certa, tendo uma mínima condição de jogo, o lateral deve ir a campo. Todo esforço é válido na tentativa de vencer o Vasco. Afinal, o Cruzeiro está só 3 pontos atrás do líder Racing, adversário da última rodada. Agora, se uma vitória sobre o time carioca coloca a equipe mineira muito próxima da liderança, ou pode até colocar como primeira do grupo, por outro lado, uma derrota pode fazer a situação se complicar, já que o Universidade de Chile também tem 5 pontos. A equipe de Mano Menezes vem motivada pelo 7-0 para cima dos chilenos na última rodada. Também conseguiu empatar com o Internacional em Porto Alegre pelo Brasileirão, usando um time completamente reserva no domingo. Mas é bom lembrar que a vitória também é fundamental para o Vasco. Por isso, promessa de jogo difícil. Só de jogar em São Januário já é complicado, né? É um estádio que a torcida pressiona bastante. Até mesmo na chegada no entorno do estádio, a torcida já começa a pressionar o adversário, né? Eu joguei uma final de Copa do Brasil aqui, sei as dificuldades que é jogar naquele estádio. Mas a gente já fez um bom trabalho, fizemos uma vitória importante dentro de casa e agora quem tem mais obrigação de uma vitória é o Vasco, nosso time tem que saber jogar esse jogo. Se Edilson for liberado pelo departamento médico, o Cruzeiro vai ser o mesmo que ganhou da Laú. Caso contrário, Romero é o mais cotado para substituí-lo. Sabemos que vai ser um jogo completamente diferente da primeira rodada, né? Que o Vasco, como você falou, o Vasco jogou mais no nosso erro. Agora o empate já não serve mais para eles, né? Eles precisam da vitória para continuar vivo na competição. Então temos que saber jogar esse jogo, um jogo importantíssimo para a gente também, né? Já que pode definir uma classificação. Então é descansar agora e para amanhã a gente entrar focado para conseguir nosso objetivo. Bom, tá aí, Vasco e Cruzeiro, duelo, promete fortes emoções porque o grupo, Eugênio, se encontra assim. O Racing é líder com 8 pontos. Sim. O Cruzeiro, depois daquela goleada, ficou em segundo com 5 pontos. Universidade de Chile também tem 5 pontos, mas está em terceiro por conta do saldo. E o Vasco é lanterninha com 2 pontos. Só que aí o Vasco tem essa necessidade gigante de vencer o Cruzeiro para pelo menos empatar na pontuação, né? Porque se vencer vai a 5. Só que a gente lembra que o Vasco chega agora na 5ª rodada da Libertadores fazendo apenas 1 gol nessa fase de grupos. Sim, foi o gol do empate. Golzinho. Semana passada, o gol do Wagner. Empate com o Racing. O Vasco precisa desesperadamente vencer essa partida. Se não acontecer isso, esquece classificação, poderá, no máximo, sonhar com o tal do terceiro lugar, né? Porque iria torcendo, porque vale uma vaga sul-americana, segue em competição internacional. Contando que o Racing vença a Universidade de Chile, Laú permaneceria com 5 pontos, o Vasco empatando vai a 3. Na última rodada, confronto direto, poderia passar Laú. O Cruzeiro vem embalado, né? Fez os 7-0 semana passada, ele chega com muita confiança, mas é claro que é um jogo completamente diferente, um jogo em São Januário, difícil para o Cruzeiro, mas difícil também para o Vasco. Projeto nesse grupo, o Racing se classificando, ganhando da Universidade de Chile em casa, como goleou o Vasco, e Cruzeiro deve ganhar com certa tranquilidade, vai a 11 pontos, se classifica. E aí uma definição muito importante nesse jogo Vasco e Cruzeiro. Um empate deixa o Cruzeiro muito perto da classificação. O Cruzeiro vai a 6 pontos, segura o Vasco lá atrás. E o Cruzeiro na última rodada enfrentaria o Racing classificado. Já classificado. E aí ele poderia fazer os pontos necessários, enquanto o Vasco terá que ganhar fora de casa e tirar um saldo enorme de gols que o Cruzeiro tem a seu favor. Então, o empate hoje deixa o Cruzeiro muito bem. Ao Vasco só interessa a vitória. E o Vasco tem que torcer muito nesse jogo aí que você falou do Racing.
Porque o saldo do Vasco é muito baixo. É isso que eu ia Não destacar é? agora, que até o saldo de gols tá tudo muito embolado. O Racing e o Cruzeiro estão similar, o Racing tem 6 em saldo de gols positivo, Muito o acima Cruzeiro do Vasco. 5 positivo, Laú tem -6 e Vasco -5. O Vasco tem que ganhar e torcer por vitória do Racing. Sim, é isso. Que a gente fica sempre torcendo, vamos ver uma combinação para que passe Cruzeiro e Vasco. Não, aí é praticamente impossível fica. por conta da pontuação e do saldo do Racing. Não, O o Vasco tem Racing que vai fazer o dele. classificar. O O Racing vai Vasco tem que fazer o dele e fechar os olhos e torcer pro Racing ganhar esses 2 últimos jogos, que inclui o Cruzeiro, né? O torcedor não gosta disso, É. não gosta, mas a gente tem que falar a realidade da vida. O Cruzeiro hoje Não, o grande objetivo do Vasco, é claro, em primeiro lugar é sonhar com a classificação para as oitavas de final. Mas se passar em terceiro lugar e seguir na Sul-Americana, é uma Tá boa. ótimo, né? É. E o Cruzeiro tem que mirar a liderança desse grupo. O Cruzeiro pode sim fazer 6 pontos nesses 2 últimos jogos, iria para 11, quem sabe aí o Racing com um tropeço, e aí o Cruzeiro passaria Não, em ele primeiro. teria que passar o Né? Racing porque é o último jogo em casa contra o Racing. Exatamente, Dessas 2 vitórias ele Aí passaria chegaria o Racing. nessa última partida aí decidindo a primeira colocação. no saldo Tá de gol. embolado. Tá Fortes embolado. emoções no grupo 5. Bom, já que é um duelo de brasileiros, vamos fazer um raio-x rapidinho da temporada até aqui. Jogos 25 a 23, lembrando que o Vasco também ainda tem aquele jogo contra o Santos, né? É isso, no Campeonato Brasileiro, que vai Tem, para... dia 16 de julho. Dia 16 de julho, isso, depois da Copa do Mundo. Vitórias, temos um equilíbrio, empate também. Eugênio, os números estão equilibrados até os gols. Até derrotas, né? É. O Vasco tem o Porque dobro ali de gols derrotas. marcados, 42 do Vasco a 37 do Cruzeiro, mas gols sofridos, 35 a 12. E aí você vê na Libertadores, na fase de grupos, pelo menos, Eugênio, desses 42, só um. Sim, só um. O Vasco fez muitos Equilibrou. naquela fase preliminar, né? E depois caiu muito de produção, porque o nível da competição subiu e aí ele não conseguiu igualar, né, a campanha inicial. Mas a campanha do Cruzeiro reflete o maior investimento que o Cruzeiro tem. Um time que já veio do ano passado campeão da Copa do Brasil e fez grandes contratações para essa temporada e por isso tem números superiores ao do Vasco. A gente vê ali o número de vitórias é parecido, lembrando que o Vasco tem 2 jogos a mais, mas é o dobro do número de derrotas, as do Vasco em cima, comparando com as do Cruzeiro. E o número de gols sofridos é a grande questão. A defesa do Vasco está uma peneira. Esse é o problema, né? E hoje E a gente não consegue trocar personagens ao ponto de equilibrar, né? o Wagner é uma questão aí, né? Tá se recuperando de uma gripe, mas deve ir pro jogo. Thiago Galhardo mantido no meio-campo. Paulão vencendo. Paulão com Erley, mais uma vez, né? Criticado, vem E falhando. o Bruno Silva, o substituto do Desábato, que vai cumprir suspensão. O time do Cruzeiro, realmente, ali tem muito mais opções, né? É um time com elenco bem O mais torcedor forte. do Vasco, né? Aquele um pouco. Não precisa ser tão mais antigo, não. Um pouquinho mais saudosista, ele vai olhar o Cruzeiro entrar em campo do outro lado, Dedé. Aí ele olha assim. Saudade, hein? Dedé e Paulão. Dedé e Paulão. Deixa isso pra lá, Paulão e Eugênio. Dedé. O Melhor a torcedor gente chora. falar do Palmeiras, que o Palmeiras tem jogo amanhã fora de casa.